Boa noite. Hoje estamos no capítulo 37, o sexto dia da novena São Miguel. São Miguel, protegei-nos nas tentações. Entre as ações do inimigo para tentar desviar-nos do caminho para o céu, as mais comuns e experimentadas para cada cristão são as tentações. Desde o pecado original, nossa natureza humana é marcada pelas tentações do diabo, que quer nos fazer pecar e ofender a Deus. Em última instância, quer que não nos salvemos e sigamos os seus passos rumo ao inferno. Cada um de nós é mais ou menos tentado em todos os momentos de sua vida. Ensina o Catecismo da Igreja Católica, instigado pelo maligno. Desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz ferida no pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre luz e as trevas. Quantas são as tentações que cotidianamente nos acometem, contra as quais devemos travar um intenso combate. Certa vez, uma das fundadoras do nosso instituto, a Madre Jane, teve uma experiência com Deus. Ela viu uma pedreira e vários demônios que estavam trabalhando naquela pedreira, esculpindo com formões, martelos e outros instrumentos uma bela escultura. Ela se aproximou e viu que a escultura era a sua própria alma e que havia um mestre de obras. Quando ele olhou para saber quem era esse mestre de obras, ela percebeu que era Jesus. E assim, entendeu que os ataques do inimigo a cada um de nós, sobretudo por meio de tentações, são permitidos por Jesus para que nos tornemos fortes e caminhemos rumo à santidade. Este combate acontece nas pequenas coisas do dia a dia, quando o inimigo quer nos instigar a passar na frente do outro em uma fila, a não ser verdadeiro, contando uma mentira para escapar de uma situação difícil, a dormir mais um pouquinho, mesmo sabendo que é hora de levantar. É claro, o diabo quer, sobretudo, nos levar a pecar mortalmente, afastando-nos da graça de Deus. O Catecismo ainda exorta essa situação dramática do mundo, que inteiro está sob o maligno, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia. Segundo as palavras do Senhor, inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. A recomendação geral é resistir nos princípios da tentação, não a deixando crescer, nem ficando ocioso, nem deleitando-se nela à espera de poder eliminá-la depois de um tempo. Não a eliminará. Por isso, a alma deve lançar-se na oração, nas jaculatórias e sempre recorrer a jejuns. É muito encorajador considerar que Deus está a vir o combate e que não deixará de ajudar e premiar quem a Ele humildemente recorre. Pondo em prática uma resposta adequada, assim a tentação confirmará o santo. E como diz o salmista, o mal que ele causou voltará sobre sua cabeça, e a sua iniquidade recairá sobre a sua fonte. Eis o nosso combate, e para isso ajuda-nos muito o auxílio dos santos anjos e sobretudo do glorioso São Miguel Arcanjo. Considere como é vontade de Deus que na terra São Miguel seja glorificado por causa da sua poderosa proteção, pois Deus quer que a ele recorramos em todas as nossas necessidades, como o faraó que, elevando José ao trono do Egito, quando a fome afligia aquelas províncias e os povos,
vinham pedir alimentos. Ele, embora fosse soberano, mandava-os a José. Ide a José. Da mesma forma, Deus fala aos povos oprimidos pelas calamidades: recorrei a São Miguel, em cujas mãos eu pus a chave dos meus tesouros. Ide a São Miguel. Deus quer que nas tentações se recorra a São Miguel, em cujas mãos está a resposta da vitória sobre as potências infernais. E sem dúvida, deseja que se recorra a São Miguel, ao qual deu o poder de iluminar a terra. Para o combate contra as tentações, faz-se necessário o uso de virtudes, entre as quais brilha a virtude da humanidade. São Miguel Arcanjo, o arcanjo da humildade, tem muito a nos ensinar. Ele faz sobressair mais essa humildade, a grandeza de sua natureza em que foi criado, e os muitos dons sobrenaturais com que o Senhor o enriqueceu, com as quais podia exaltar em pensamento e envaidecer-se como fez Lúcifer. Mas esta foi a grande glória deste grande Espírito, que tanto mais Lúcifer se exaltou, ele mais se humilhou e rebaixou até o abismou do nada, e se sujeitou a Deus por cuja grandeza, atônito, repetia aquelas palavras: quem como Deus? Quem como Deus? Com essa consideração, resistiu à tentação que lhe pôde causar o mau exemplo que Satanás lhe deu e ensinou-nos um modo excelentíssimo de resistir a toda tentação, porque é muito bom considerar que nada, nem ninguém é como Deus e que sua glória e serviço estão acima de tudo. A terceira prova de Jesus nas tentações do deserto exalta ainda mais o poder da palavra. Ao levá-la ao monte alto, Satanás lhe propõe todos os reinos da terra, se este lhe adorar. O Senhor usará a palavra que define também Miguel. Vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Assim sendo, Jesus nos ensinou que a adoração nada mais é do que a relação exclusiva e singular para com Deus. Somente a Ele prestará culto e adoração. A nenhum outro devemos devotar a nossa vida. Quem é Miguel, senão aquele que, diante das tentações e presunções do inimigo, se levantou e recordou a adoração do céu? Veja que a palavra, como espada, coloca em ordem o caos levantado, expulsa para longe as presunções do maligno e nos coloca em nosso lugar. Portanto, a espada do arcanjo nada mais é do que a capacidade de ter uma decisão cirúrgica, direta e rápida diante das seduções do mundo. A ousadia do diabo em pedir ao Filho de Deus que lhe adore beira a loucura, mas este é o efeito que o pecado da soberba exerce naqueles que dele vivem. Jesus, ao responder ao demônio que somente a Deus prestará culto, lhe recorda que também os espíritos malignos devem se ajoelhar e submeter a ele, enquanto Filho de Deus. No combate contra as tentações, sempre é útil e importante mirarmos o exemplo dos santos. Entre os grandes combatentes brilha a figura do Santo Antão, pai dos monges do deserto. A sua vida bem-aventurada serviu à luz para os monges do Egito e cristãos de toda a sua época, a ponto do Santo Atanásio, o grande apologeta do Egito, teve pedido sua intercessão no difícil combate contra os arianos. Em um dos episódios da vida de Santo Antão, podemos compreender a importância de permanecer em estado de graça, que é a nossa maior defesa contra o inimigo. Não será uma barreira contra as tentações, pelo contrário, a vida de alguém que está em estado de graça é repleta de ocasiões de tentações. Porém, somos fortificados pela graça para dizermos não ao inimigo, e sim à vontade de Deus. Assim aconteceu com Santo Antão. Viajando por outro deserto, encontrou um prato de prata e pôs-se a dizer consigo: como este prato está aqui, onde não se vê vestígio humano? Se um viajante o tivesse derrubado, não teria deixado de perceber tão grande ele é. Isso, diabo, é um artifício da sua parte, mas você poderá mudar minha vontade. E ao dizer isso, mas você nunca poderá mudar minha vontade. E ao dizer isso, o prato desapareceu como fumaça. Pouco tempo depois, encontrou uma grande massa de ouro puro, mas surgiu dela como se fosse fogo. Chegou assim a uma montanha onde passou 20 anos, durante os quais se tornou ilustre,
por inúmeros milagres. Uma vez, quando estava em êxtase, viu o mundo inteiro cheio de redes enlaçadas umas nas outras e exclamou: "Oh, quem poderá se saltar delas?" E ouviu uma voz dizer: "A humildade." Outra vez os anjos começaram a erguê-la no ar, mas vieram os demônios e impediram-no de passar, argumentando com os pecados que cometera desde o nascimento. Os anjos disseram aos demônios: "Vocês não devem contar as faltas que foram apagadas pela misericórdia de Cristo, mas se sabem de outras que ele tenha cometido desde que se fez monge, apresentem-nas." E como não podia apresentar nada, então foi livremente elevado pelos anjos antes de ser novamente colocado no solo. Os anjos normalmente não elevam fisicamente as pessoas, mas intercedem por nós para vencermos as tentações. Contemos com seu auxílio poderoso, invocando sobretudo o grande São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos do Senhor, para que possamos vencer as tentações que nos acometem. E a nossa oração de hoje é: meu Senhor, são tantas as tentações que sofremos em nossa vida. Enviai vossos anjos para combater em meu favor. O inimigo quer me derrotar, mas eu sei que, Senhor, que os vossos anjos virão ao meu socorro, para que eu não caia em tentação. Humildemente vos peço a proteção de São Miguel Arcanjo, em cujas mãos está a resposta da vitória sobre as potências infernais. Amém.